Olá, terráqueos! Tudo bem? Bem-vindos à segunda aula do curso de liderança, nossa disciplina eletiva, da qual nós começamos já o primeiro vídeo, o vídeo introdutório. Tô lendo aí as respostas do questionário que vocês me mandaram e já estou postando aqui esse segundo vídeo para que nós possamos dar prosseguimento na nossa disciplina. Hoje eu vou falar um pouco sobre a origem, uma questão um pouco mais histórica a respeito da liderança. Entretanto, eu vou misturar um pouco a história com mitologia para a gente entender que o conceito de liderança ele é muito mais antigo do que a gente pensa, muito mais antigo. Para começar, eu vou começar falando sobre uma história da mitologia, que é mais ou menos a história da criação do mundo aí que os gregos tinham como ideia. Para isso eu vou naturalmente citar alguns deuses gregos, a gente não vai entrar aqui no mérito de realidade ou não, apenas no mérito da mitologia e da história. Bom, eu vou citar, é claro que tem todo um contexto, toda uma série de informações que os especialistas em mitologia sabem detalhar com muito mais profundidade. Então eu vou falar aqui só por cima. Para falar por cima, eu vou começar com a história de dois desses deuses gregos, que são esses dois representados aqui nesse desenho bonito, que é a deusa Gaia e o deus Urano. São deuses gregos aqui da segunda geração. Antes deles vieram Tártaro, Caos, enfim. Sabe-se que Urano e Gaia tinham um caso de amor muito intenso, da qual todos os dias Urano se deitava sobre Gaia, eles ficavam ali por muito tempo, e isso perdurou por muitos anos, até que Gaia não aguentava mais. O negócio era tão intenso que os filhos que eles tiveram tinham muito medo de Urano, Gaia não aguentava mais o fato do Urano toda hora, todo dia estar em cima dela, até que ela começou a tramar uma vingança, uma forma de se livrar de Urano. E dentre os 13 filhos que eles tiveram, um deles aceitou ajudar a mãe, um deles ajudou. Através de uma artimanha lá, a Gaia acabou fazendo uma foice e deu uma foice para esse filho é chamado de Cronos, Deus Cronos, ok? Então, em determinado dia, Urano chegou lá para fazer o que ele fazia todos os dias e foi surpreendido por Cronos com uma foice na mão que cortou fora todas as propriedades aí de Urano. Você imagina que as proporções dos órgãos de deuses dessa época eram coisas muito grandes, eram proporções enormes. Portanto, a dor também foi enorme. A dor foi tão grande, Urano sentiu tanta dor que ele deu um pulo, ele saltou de cima de Gaia e foi parar onde ele está até hoje, mitologicamente falando, que é o céu. Urano, que é o deus aí do céu. Com isso, o que Cronos fez? Cronos criou a distância entre o espaço, entre a Terra e o céu. Ele criou o espaço. Criando o espaço, naturalmente, ele acaba criando ali o tempo. Por isso que crono vem de cronologia, de cronômetro, ou seja, está relacionado com o tempo, com a passagem do tempo, que é a alusão a esse feito de Cronos capando aí o próprio pai. Bom, então as coisas melhoraram ali para Gaia e tal. A Gaia, que é representada ali como terra, toda a terra começou a se proliferar, começou a surgir outros seres, outras entidades que viviam ali naquele momento. Cronos passou a ser um chefão ali, só que ele não queria perder esse posto aí de chefão. Podemos dizer aqui que Cronos não exercia liderança, ele estava ali bem de uma forma autocrática, ele era um cara que usava a força para dominar as pessoas. Não tem nada a ver com liderança, como nós vimos aí já na aula passada. Até que Gaia também se revoltou aí com seu próprio filho, que
outrora havia o libertado, a libertada, e de alguma forma, né, também ajudou com que o seu neto, um dos filhos de Cronos, suprimisse essa liderança do pai, suprimisse essa força que tinha o Cronos, né? Aqui mais uma fotinho de Urano e Gaia, até que de repente surge ali um dos filhos de Cronos que, né, dotado de grande poder, dotado de grandes saberes, conseguiu suprimir o poder de Cronos e assumir a liderança ali daquele mundo primitivo. Esse ser, né, essa entidade, esse filho de Cronos, que ficou conhecido, mundialmente é conhecido, né, como um dos grandes deuses gregos, o cara do trovão e tal, o pai do Hércules, que é Zeus, né? Aqui temos uma foto, mais representações, né, do momento em que Cronos usa sua foice para livrar a mãe do seu pai perverso. Outro momento aqui, são bonitas essas representações, né, que mostram como o ser humano sempre foi muito criativo, né? Então, a partir da mitologia, os artistas criaram aí esses desenhos muito legais. Então, estávamos falando aqui sobre Zeus. Zeus, que é filho de Cronos, e para nós aqui será considerado o primeiro líder da história. Uma história mitológica, mas ainda assim podemos considerar aí como história, né? Então, Zeus, para nós aqui, será o primeiro líder que existiu. Como que era a liderança de Zeus, né? A liderança de Zeus era uma liderança de distribuição de tarefas. Então, fica aqui uma característica muito importante do líder, que é distribuir tarefas, é delegar, é transferir responsabilidades, é organizar as pessoas. Então, Zeus chegou na liderança, viu aquela bagunça ali no mundo, aí ele começou a pôr ordem na casa. Ele falou: ó, Poseidon, você cuida do mar, o Dionísio, você cuida aí dos vinhos, o Afrodite, você vai cuidar ali das coisas do amor, a minha mãe Gaia fica aqui na terra mesmo, minha avó, né, meu avô tá lá no céu, o coisa lá, como que é o nome do... Enfim, ele começou a distribuir, né, as responsabilidades para os demais deuses, né? Então, por quê? Porque esses deuses se sentiam bem naqueles postos, né? Dionísio gostava da boemia, o Poseidon gostava do mar, Eros gostava das coisas também do amor, enfim. Atena, né? Atena gostava de guerrear, então ele falou: vai você cuidar da guerra. Ou seja, essas pessoas se sentiam bem fazendo aquilo. Então, esse líder, o líder Zeus, ele é aquele que delega e se alegra com a excelência da equipe, porque a pessoa está fazendo exatamente aquilo que ela sabe e gosta de fazer, delegando aquela tarefa. E ele fez isso, ele colocou harmonia onde havia desarmonia, né? Ele organizou o grupo, né? Então, como líder, devemos organizar grupos, organizar pessoas, organizar tarefas, beleza? Por que é necessária essa organização? Né? Tá aqui bem destacado em vermelho, porque o conflito é sempre iminente, o conflito é sempre presente na vida dos seres humanos. Todos têm vontades, todos têm pretensões, todos têm ambições, e não tem mundo para todo mundo. Não tem mundo para todo mundo. Nós devemos sempre abrir mão de algum desejo nosso em pró do bem maior, em pró do bem do grupo. E quem organiza as pessoas, quem motiva as pessoas a abrirem mão de um pouquinho dos seus desejos para o bem maior é o líder. É o líder. É claro que todos nós temos necessidades individuais. Eu quero progredir na carreira, eu quero eu quero ser engenheiro-chefe.
Aí tem que ter o líder falar, meu amigo, para você ser engenheiro-chefe, primeiro eu preciso que você aperte esses parafusos aqui. Aí daqui a alguns anos talvez você vire engenheiro-chefe. Por enquanto não fica já querendo, né? Então o que o líder faz? Ele delega, ele fala, primeiro faz isso. Então, né, eventualmente você pode ser engenheiro-chefe, mas até lá aperte os parafusos aí, que é pelo bem maior da equipe, pelo bem maior daquela organização. Então, como eu falei anteriormente, o mundo é escasso, né? Não tem como todo mundo se satisfazer plenamente. Não dá. E, sendo um mundo escasso, as relações passam a ser conflituosas. Porque muitas vezes eu tenho um última bolacha no pacote com 3, 4 pessoas querendo esse último pedaço. E agora, o que a gente faz, né? Briga. Nós, enquanto seres humanos, a gente busca conflito, a gente busca sempre uma forma quase que instintiva da nossa natureza animal de se sobressair perante os demais, perante os concorrentes e pegar aquele prêmio. Nós vemos muito isso no mundo animal. Quem aqui gosta daqueles documentários de bicho, né, que eu sempre gostei muito também, que você vê lá o narrador falando, nesse momento a leoa está à espreita da sua caça. O iglu não tem ideia do que irá acontecer com ele. Aí você não sabe se você torce pro iglu ou pra leoa, porque se o iglu conseguir correr, a leoa não vai conseguir alimentar os filhinhos. E se o iglu não conseguir correr, o iglu vai morrer e vai perder também vai deixar ali os seus filhotes à mercê. Enfim, nós enquanto seres, né, enquanto animais, nós temos também esses instintos de competição. E o líder, ele vai tentar suprimir esse instinto de competição para que todos busquem esse bem comum. Então aqui mais uma passagem, né? Que tô falando, né? Sem ter essa organização, sem ter essa orientação, todos entraremos em guerra. Com essas orientações, com liderança, com um monte de coisa que nós já criamos, houveram tantas guerras, né? Há guerras até hoje, sejam guerras físicas ou guerras ideológicas. Imagine sim. Então aí a importância do primeiro líder, né? Da imagem de Zeus, para nos trazer essa referência de que organizar pessoas é fundamental, já que o normal é a guerra. E aqui, essa frase aqui que é fundamental dessa nossa primeira parte do curso. O líder transforma um grupo em um ser individual. Então tem um grupo de pessoas, um grupo com 10 pessoas, que devem agir como um grupo, como uma equipe. Isso só é possível com a delegação de tarefas, com a supervisão tarefas, com ajuda, com auxílio de uma pessoa que está ali organizando isso tudo, que é o que nós chamamos aqui de líder. Segundo pensador aqui, a segunda parte do curso, agora a gente já vai entrar numa história real, não mitológica, né? A gente já vai falar um pouco de os primeiros pensadores sobre liderança, e para começar aqui de filosofia, a gente sempre começa falando desse sujeito aqui, né, o Sr. Platão. Então, para Platão, aqui algumas informações, né, para ele, dentro da sua filosofia, as pessoas eram divididas em duas partes, né, havia a parte física, carnal, que é o corpo, e a parte espiritual e transcendente, que é a alma. Sendo o corpo, que é a parte racional, vive muito bem, a alma vive muito bem sem o corpo. Quando a alma está dentro do corpo, a gente fica visionado, segundo Platão, né? Como se a alma não estivesse bem, porque o corpo pesa, o corpo tem desejo, o corpo tem necessidade, tem que comer, tem que beber água. Então, um momento muito desagradável para a entidade alma é quando ela está no corpo, quando ela está encarnada, né? Isso é um grande problema. E para ele existiam almas que eram superiores às outras. Existiam almas que haviam ali condições mais favoráveis a algumas tarefas do que
alma que pode encarnar em qualquer pessoa e aquela pessoa seria um bom fazendeiro. Outras almas encarnariam em outras pessoas, essas outras pessoas poderiam ser bons soldados. E para Platão, né, haviam almas que exerciam ali a liderança. Havia almas que eram propícias a organizar pessoas a liderar. Então, para Platão, o sujeito, né, a sujeita nascia líder, porque a alma dela era uma alma de liderança. Então, todas aquelas características que nós iremos falar mais adiante sobre liderança já nasciam com a pessoa. Então, para ele, era horrível a ideia de haver uma eleição. Era horrível. Platão, ele não gostava que os líderes fossem eleitos. Porque para ele, não é o povo que tem que escolher. É óbvio, essa pessoa ela é mais propícia a ser líder, então tem que ser ela. Ele ficava muito inconformado com o fato de que, apesar dele ser tão inteligente, haver pessoas tão cultas, quem era eleito era aquela pessoa que sabia falar, aquela pessoa que tinha o poder do discurso, aquela pessoa que discursava bem, que convencia as pessoas com as palavras e não necessariamente com a sua capacidade técnica, né? Então aqui a ideia de quem nasce líder por Platão. E para eles, né, são poucas essas almas que tinham esse poder de nascer líder, esse poder da excelência de liderança. E sorte de quem tem ela, né? Sorte de quem tem ela, que com certeza exercerá uma boa liderança. No futuro a gente vai ver que isso não é bem assim, né? Claro que essa é a primeira ideia dentro do ramo da filosofia. É natural que na época as pessoas imaginassem que características nasciam conosco e não eram aprendidas. Mas futuramente a gente vai falar sobre o desenvolvimento de habilidades aqui também. Então, resumindo, para Platão, o líder ele tinha uma alma superior, um ser iluminado. Ele não era escolhido, ele não podia ser escolhido pela maioria, ele simplesmente era. A ideia de você escolher um líder é um absurdo para Platão. Para ele aqui, esse líder toma as melhores decisões, solicita que todos façam o que ele pede. Porque o que ele pede é lógico, porque ele nasceu para isso, ele nasceu para pedir, ele nasceu para delegar tarefas. Então é impossível que haja um plebiscito, por exemplo. É impossível, porque se o líder está falando é porque é a realidade, porque ele tem uma alma superior. Né? Então, algo esquisito aí essa ideia de Platão. Mais um sujeito aqui, né? Um sujeito aqui um pouquinho mais cabeludo agora, que é o senhor Aristóteles. Tem a filosofia de Aristóteles é muito bonita, né? A ideia de que o mundo é uma máquina e que para essa máquina funcionar, cada engrenagem precisa estar no seu lugar. Por isso que o vento venta, porque para a máquina girar, o vento precisa ventar. A maré precisa marear. O sapo precisa sapear. O sapo sapeia porque ele é um sapo. E é uma peça naquele mundo. É uma peça dentro daquele contexto, daquela máquina. Então, para Aristóteles, né, precisa haver a figura do líder para colocar cada engrenagem no seu lugar. Cada parte daquela máquina naquele lugar. Então, o líder é responsável por falar, você é feliz como, né? Eu sou feliz fazendo plantações, então o senhor vai plantar. O senhor fica feliz como? Eu fico feliz quando eu bebo vinho, então o senhor simplesmente vai aqui beber vinho. Né? Então ele colocava as pessoas no seu lugar, no lugar que as iluminava dentro daquele mundo, aquele lugar que deixava as felizes naquele mundo, para que a engrenagem para que a engrenagem do mundo sempre girasse. Né? Então, se a pessoa estiver feliz fazendo aquilo, então o resultado vai vir. Se a pessoa está feliz plantando e colhendo milho, a lavoura vai ser incrível, vai ter uma plantação fascinante. Se
Se a pessoa está feliz como soldado, os resultados das batalhas serão incríveis, né? Serão muito bons. Então a ideia de Aristóteles aqui é a pessoa estar feliz exercendo aquela função, estar feliz. Então, de novo, delegar tarefas, mas não de uma forma lógica, de uma forma mais participativa, de uma forma mais... meu amigo, minha amiga, o que você gosta de fazer? Você tá, imagine você dentro de uma organização, dentro de uma empresa, e no primeiro dia de trabalho fala, viu, o que você quer fazer aqui? Você quer cuidar dos impostos na contabilidade, você quer cuidar da frota na logística, quer cuidar de pessoas na RH, ou você quer cuidar de projetos na engenharia? Ah, mas eu não sei fazer nada. Ok, mas o que você quer fazer? Seria muito engraçado, né? Se fosse assim, quem dera. Então, essa era a ideia de Aristóteles. Chegamos aqui, avançamos mais na história para chegar na figura do líder cristão, do líder da figura de Jesus Cristo, que é o líder amoroso. É o líder que tem preocupação com todos, que busca juntar ali todo aquele fundamento de uma lei em torno dele, para que as pessoas busquem a salvação, busquem aquilo que elas querem. Aqui nós não estamos analisando o ponto de vista religioso, nós estamos analisando o ponto de vista da liderança, né? Então, como vocês provavelmente já ouviram falar, Jesus foi um líder que, juntou pessoas de toda aquela região por onde ele passava, as pessoas o seguiam. Por quê? Por causa da sua característica amorosa, da sua característica de salvação, da sua característica de dar esperança para as pessoas, dar esperança. Então é o líder que sempre busca ajudar os demais, sempre busca fazer com que os demais se ajudem, busquem fazer com que aquele grupo se ame para que o resultado possa vir, E se for para uma pessoa efetivamente sofrer, que seja por uma causa maior, que seja pelo bem comum, que seja como um mártir buscando aí a salvação de toda aquela equipe. Então, a ideia aqui não é de nascer daquela forma, não é uma ideia de exercer uma função, é uma ideia de tratar as pessoas com a maior empatia possível, amorosidade e esperança. Por fim, chegamos aqui ao um tipo de líder que está dentro de um livro muito legal chamado O Príncipe. Esse livro, O Príncipe, foi escrito por um cara, que é esse sujeito aqui, chamado Maquiavel. Então, eventualmente, você já deve ter ouvido falar no Príncipe de Maquiavel. O Príncipe de Maquiavel não é o nome da obra. Maquiavel é o autor, O Príncipe é a obra. Dentro desse livro, né, nós temos a ideia de um líder, que é o líder maquiavélico. É um líder que exerce poder, o líder poderoso, que o objetivo dele enquanto líder é continuar sendo líder para sempre. É o líder que está na liderança pelo poder, pela satisfação de poder ordenar as coisas para as pessoas, a satisfação de poder estar acima dos demais, a satisfação de simplesmente conseguir todas as benéfices de ser um líder. Esse é o líder maquiavélico. Então, um líder cujo objetivo é manter-se na liderança. Talvez aqui vocês possam estar confusos, né? Mas que coisa horrível. Mas esse tipo de conceito é muito comum quando nós estamos tratando aí do contexto político, da qual os políticos possuem o objetivo de permanecerem políticos. Porque algo incrível que acontece no Brasil é que as pessoas acham que político é profissão, né? A pessoa não é prefeito, a pessoa está prefeito. E nós, enquanto líderes, devemos que ter essa noção. Eu não sou líder, eu estou líder. Porque líder não é profissão, líder não é cargo, líder não é estado de ser.
Líder é estado de estar. É um estado, é uma forma de momentânea de ação humana. Então esse líder maquiavélico, ele possui como vantagens assim o fato dele, como ele quer permanecer no poder, ele precisa fazer algo, ele precisa mostrar para as pessoas, seja com o uso da força ou com o uso de alguma benéfice, né, de algum benefício, manter-se no poder. O problema é que isso atinge poucos, né? Ele só traz esse benefício para aqueles que ele considera que irão ajudá-lo a permanecer no poder. Mas é um conceito de liderança que existe aqui, que está presente na história, né? Enfim, eram esses os conceitos iniciais, né, da história, da liderança. A partir da próxima aula a gente já vai começar a falar um pouco sobre coisas mais atuais, né? Como ser efetivamente, não como ser um líder, porque isso é algo muito vago, mas quais as características que precisa ter aquele que exerce a liderança. E nós veremos que nós iremos juntar um pouco dos Zeus, que organiza as pessoas para que elas não entrem em guerra. Nós teremos um pouco de Platão, já que essa inspiração que parece que vem da alma é importante para poder inspirar os outros. Teremos um pouquinho de Aristóteles, que a gente vai querer que as pessoas estejam bem fazendo aquilo para que os resultados venham. Nós teremos um pouco de Cristo, que nós precisamos ter a compaixão e compreender o lado do liderado, buscar essa relação amorosa com um grupo. E nós devemos ter um pouco também de Maquiavel, do Príncipe de Maquiavel, já que é fundamental a ideia do poder. O poder que o líder tem não é aquele poder do mal, assim. O poder que muitas pessoas precisam desse poder. Muitas pessoas querem que alguém exerça poder sobre elas. Porque se não for assim, a pessoa fica perdida no mundo. Então ela quer uma referência que exerça um poder sobre ela. E isso não de uma forma pejorativa, de uma forma natural. Dentro de empresas, existem aquelas pessoas que você pergunta, você quer crescer aqui na empresa? A pessoa fala, não, eu quero simplesmente continuar trabalhando aqui, fazendo o que eu faço por mais de 30 anos. E não tem problema, ainda bem, né? Pessoa que existem essa pluralidade de pessoas. Essas pessoas que não têm essas pretensões, elas precisam de alguém ali exercendo o poder para que elas não se desmotivem, para que elas tenham sempre essa vontade de acordar todo dia para ir fazer a mesma coisa durante 20 anos, porque é o que ela quer. Então, há pessoas que querem ser lideradas, né? Então, essa ideia aí de que nós também vamos buscar um pouco de Maquiavel, além de conceitos mais atuais que nós veremos aí nos estudos na próxima aula. Legal? Vou deixar uma perguntinha aqui no nosso sala de aula, né, só para contextualizar aqui essa aula. Espero que tenham gostado. As aulas continuarão assim, mais ou menos um vídeo a cada 15 dias, mais ou menos é o que a gente tem lá no centro de mídias, né? Qualquer dúvida, estou à disposição aí através dos meus contatos da escola, através das minhas redes sociais. E um abraço a todos. Espero que fiquem bem, que a luz do sol guie seus caminhos, durmam bem, sonhem com os anjinhos ou com aquilo que vocês quiserem. Isso é importante, sonhem com aquilo que você quiser. Um abraço, tchau, tchau.